Olá, hoje a gente vai mergulhar numa articulação de bastidores bem importante que rolou em Brasília. Falo daquele jantar no Palácio da Alvorada. Sabe, o presidente Lula recebeu figuras-chave do judiciário, do governo, e o timing, né? Chama muita atenção, foi logo depois dos Estados Unidos anunciarem sanções contra um ministro do Supremo. Ok, então, vamos tentar entender o que estava em jogo ali, né? Desvendar um pouco essa história. Sem dúvida. E olha, o clima em que esse jantar aconteceu era tenso, para dizer o mínimo. Foi um dia depois do governo americano, sob o Trump na época, impor sanções financeiras ao ministro Alexandre de Moraes. E é importante notar, né, essas medidas vieram com base na Lei Magnitsky. É uma lei americana, assim, bem séria, usada contra acusados de violação de direitos humanos, corrupção. Aplicar isso a um juiz de Suprema Corte de um país como o Brasil, um aliado, não é algo corriqueiro, definitivamente. E vale lembrar, né, não foi a primeira vez. Já em julho tinham revogado os vistos do ministro, da família dele. Então, claramente não era só um jantar para colocar a conversa em dia. Pois é, e nos bastidores, a leitura que parece ganhar força é que esse jantar foi um ato político e diplomático bem forte. A mensagem, ali nas entrelinhas, segundo essas análises, seria tipo, olha, o Brasil não vai aceitar interferência externa na sua justiça. Aqui a coisa fica bem interessante. A interpretação é que o Lula quis mostrar assim uma união institucional forte mesmo, sabe? Contra essa pressão de fora. Exatamente. E a lista de convidados, né, ela é crucial para a gente entender essa mensagem de força. Estavam lá ministros do STF como Barroso, Gilmar Mendes, Zanin, Flávio Dino, Fachin. E, claro, o próprio Moraes. Mas não parou por aí, né? Tinha mais gente importante, a presença do Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, o ministro da Justiça, Lewandowski, e o advogado-geral da União, o Jorge Messias. Isso é muito significativo. O Messias, inclusive, já tinha ido a público defender uma resposta brasileira firme contra essas ações americanas. Se a gente juntar as peças, a escolha de quem estava naquela mesa já era por si só uma declaração, né? É verdade. Mas essa demonstração tão explícita de apoio, né? E concentrada num ministro específico, isso não gera algum tipo de questionamento interno? As fontes falam algo sobre limites, tipo entre apoio institucional e uma possível politização. Olha, é um ponto super delicado. Dentro do próprio Supremo, o que parece transparecer, segundo as informações, é uma preocupação real. A preocupação de que essas sanções dos US criem um precedente perigoso, sabe? O receio é que isso possa, abrir a porta para futuras tentativas de influenciar ou até intimidar decisões da justiça brasileira. E isso vindo de potências estrangeiras, né? Independente de quem esteja no governo lá ou aqui. Interessante essa visão de dentro do STF. E do lado do governo, qual que era a leitura principal entre os aliados, pelo que a gente viu no material? Então, os aliados do governo parecem que interpretaram a jogada do Lula por um outro ângulo. Eles viram como uma forma do presidente reafirmar a independência, a harmonia entre os poderes, ok, mas ao mesmo tempo deixar um sinal bem claro. Um sinal de que o Brasil não ia ficar quieto diante das ações da administração Trump. A estratégia do Planalto, pelo jeito, foi tentar pegar um momento de crise, de pressão externa e transformar numa oportunidade política interna. Uma chance de fortalecer a imagem do presidente como defensor da soberania, da democracia e, um ponto crucial, dar um respaldo público bem visível ao STF e, claro, especialmente ao ministro Moraes. Ele é figura central naqueles julgamentos do 8 de janeiro, né? A invasão lá dos três poderes, que o governo chama de atos golpistas. Tudo isso, o que significa na prática? Esse jantar foi tipo uma resposta pensada, calculada, uma demonstração de força interna para rebater uma pressão externa bem específica e, vamos dizer, incomum. Exato.
Foi muito mais que um encontro social, assim, protocolar. Pelo que as análises indicam, foi uma manobra política e diplomática bem articulada mesmo. O objetivo era projetar soberania, unidade interna, num momento bem sensível, né? Tanto nas relações com os Estados Unidos, quanto no cenário aqui dentro. Uma tentativa, talvez, de usar a crise para fortalecer os laços aqui dentro. O que nos leva a uma reflexão importante para o futuro, né? Considerando essa demonstração de unidade nacional contra uma pressão de fora. E uma pressão ligada a uma figura tão central em processos internos que dividem tanto, como os do 8 de janeiro. Fica a pergunta: como é que situações parecidas no futuro poderiam afetar o equilíbrio que já é delicado entre os poderes no Brasil? E que tipo de precedente essa resposta coordenada estabelece para as relações diplomáticas do país, principalmente com os Estados Unidos, né? É algo para a gente pensar.